E galera, lembrando que domingo, no dia seguinte que você estiver vendo esse vídeo, a gente vai estar fazendo live do GP de Miami a partir das 4h30. A corrida é 5 horas, 4h30 estaremos ao vivo falando sobre o Grande Prêmio de Miami ali, tentando não dormir com vocês. Então é isso, cola lá com nós. Salve pessoal, sejam muito bem-vindos aí a mais um episódio do Que Pódio é Esse? E hoje, eu espero que vocês estejam preparados, compraram os seus chapéus de alumínio, colocaram todos eles na cabeça, porque nós vamos falar dos maiores what-ifs, os maiores ICs da história da Fórmula 1, entrar nesses funis, nesses loopholes, que eu não lembro como fala em português, e pegar cenários que, se tivessem acontecido diferentes na Fórmula 1, como que seria o mundo da F1 hoje? Como sempre, acompanhado dos maravilhosos FH e Kevin. Desculpa aqui, meu fone de ouvido ficou na minha frente. Inclusive, esse que é um tema que foi sugerido pelo próprio Robert Kubica, que será um dos mencionados aqui na nossa live, que nós andamos fazendo volta e meia aqui no canal. Então, fiquem ligados nas lives. Volta e meia estamos aqui acompanhando as corridas. E muitíssimo obrigado, Kubica, por ter mandado essa ideia indiretamente pra gente. Não é não, Kevão? Exatamente, meu caro FH, exatamente Fred Ginos. A gente vai falar aqui de alguns ICs, né? O Arifs, que diferente da Marvel, aqui a gente vai fazer o Arif de verdade. Não vai inventar temazinho ruim, não. Não vai inventar temazinho, ai meu Deus, se o prédio fosse tal coisa. Não vamos fazer isso não, tá? A gente vai fazer o Arif de verdade aqui. Inclusive nas lives, temos que falar aqui. A gente tá gravando isso aqui no dia 28 de abril, segunda-feira. Isso aí vai sair no final da semana. Mas a gente fez na live um Real Madrid-Barcelona no PES 2006. Deu 3x2 pro Barcelona. A final da Copa do Rei foi 3x2 também. É verdade, eu não tinha lembrado disso. E se a gente nunca tivesse feito essa live, qual seria o resultado do jogo? Pense sobre isso. Cara, é verdade, na live que a gente fez, a gente jogou o Clássico e deu o Barcelona por 3x2 com um gol no finalzinho, velho. Caralho. E catimba, aulas de catimba também, aulas de catimba. E só pra deixar... Colomano, coloca aí as aulas de catimba aí. Tá no Twitter do Kevin, a gente vai mandar o link pro Colomano colocar agora. A canalice que esses cidadãos aqui fizeram comigo, tá? E lembrando... 5 minutos de escanteio, catimbinha. E eu gostaria de dizer isso aqui, eu ia guardar pro final do vídeo, mas eu vou dizer de agora. Existe sim uma tendência no Reino Unido de chamar as vacas de daisies. E não só isso, descobrimos também, acreditem, que Daisy e Margarida são a mesma coisa. Fica a informação pra vocês. O cara... você que não assiste as lives do Que Pode é Esse, tá perdendo todas essas referências, Exatamente. Tá? Perdeu todas essas referências, mas o cara foi atrás de um estudo científico sobre nomes de vacas pra se defender na live por ele ter sido machista. Não fui machista, gente, por favor. Eu não fui, eu só falei que... Não quero mudar isso. Eu não fui. Chega. Eu não fui. Arifes, galera, o Arifes, não fui. O Arifes. Inclusive, né, a gente já falou mal da Marvel, já tica aí que xingamos a Disney hoje. Racing Bulls, já quer mandar Racing Bulls já de cara, assim? Um abraço pra Racing Bulls, um abraço. Deixa eu ver, calma aqui, vamos ver na lista de temas se tem como xingar Racing Bulls em algum momento. Vamos lá. Não vai ter, então foda-se Racing Bulls. Tá aí. Episódio de hoje, que foi enviado, como o FH disse, pelo Robert Kubica, que mandou um live pix na nossa live falando pra gente fazer os maiores what-ifs. E vamos conversar com o próprio Robert Kubica, que teria, supostamente ali, um pré-contrato com a Ferrari para substituir o Felipe Massa e ser piloto Ferrari. Porém, ele acabou sofrendo aquele acidente do rally, ficou com o braço de boneco e não conseguiu mais ser um grande piloto na categoria da Fórmula 1. Ele é um grande piloto no Mundial de Endurance, vence corridas a rodo lá, foi campeão mundial, mas hoje não consegue mais competir na Fórmula 1 e poderia ter sido piloto da Ferrari. Não, faz isso, por favor. Não faz isso, não. Não fala braço de boneca, não, coitado. Eu precisei o braço de boneca. Não faz Ele que ficou ali agora. Não, gente. Pô, não. Tô morrendo, cara. Pô, é muito pesado, cara. Não, faz isso, não. Não. Refaz isso. Refaz. Não. Desculpa, não, fala assim, não, teve lá o acidente, teve lá o fala problema, não fala braço de boneca, não, por favor. Não faz isso, não. Contra a minha vontade, estou regravando a introdução deste IC. Eles... Não faz isso. Vocês não podem escutar deixa, o que ele falou. Deixa o braço de boneco, deixa o braço de boneco. Vai, deixa. Ele falou, não fui eu que falei. Deixa o braço de boneco, Não fui eu que falei. Meu Deus, gente. Aí, vamos lá.
Não, Robert Kubica, se fosse pra Ferrari, e aí, família? Quantos títulos teria Robert Kubica? 0 porque era Ferrari, né? Provavelmente 0, porque nem o Alonso ganhou, cara. Imagina o Kubica. mas aí eu gostaria de fazer um questionamento aqui. Vamos lá, o Kubica não é mágico. O Kubica normalmente ele respondia ao que o carro entregava. Às vezes ele entregava um pouquinho a mais que o carro às vezes ofertava. Será que o Kubica poderia ajudar a Ferrari a, de fato, brigar por um campeonatinho de construtores ali, um negocinho assim? Talvez. 2010 cara. talvez, 2010 ele Não, mas é que 2010 não tinha como, porque 2010 ele tava na Renault. A gente tá falando aqui de 2012. na né? verdade, eu confundi com 2009. 2010 ele tava na Renault e depois ele iria pra Ferrari. Tá certo, eu troquei as datas. Exato. Ele conseguiria, com certeza, contribuiria mais do que o Massa lavado em 2012. O Massa, que naquela primeira metade de 2012 é pilotagem nível Pérez. Ele depois vai bem, depois das férias, mas até as férias estava horrível. Ele fez 23 pontos até a Hungria. Não tá, gente. Pô, 23 pontos em 10 corridas? Num regulamento, assim, num assustador. regulamento em que o oitavo pontua 6, né? O oitavo pontua 6? Não, o oitavo pontua 4. Não, o sétimo pontua 6. É, o oitavo pontou a 4. É. Isso. O oitavo pontou a 4. Cara, o Massa tava muito mal, Só tá que ligado? aí- E a Ferrari, assim, ó. Essa performance do Massa fez o pessoal achar que aquela Ferrari era pior do que imaginava. Não era, velho. Óbvio que a Ferrari melhorou após as férias, mas não era ruim daquele jeito, não, cara. Era uma temporada muito equilibrada, era por cima. Então, assim, o Kubica naquele lugar do Massa poderia ter contribuído pra ajudar a Ferrari e, quem sabe, brigar pelos construtores. Porque, assim, Vettel e Alonso ali, ó, né? Vettel e Alonso pau a pau. Se o Kubica conseguisse performar um pouquinho melhor que o Weber, cara, quem sabe, né? Só que aí a gente vai para aquele O que não questionamento. é muito difícil também. Aí, Ih, pra você que viu o episódio anterior, Só- você já imagina o ódio só que falei, está né? o nosso mano Girnos hoje, principalmente por causa de algo que aconteceu no Campeonato Brasileiro, mas nós não vamos entrar nesse assunto agora. A grande pergunta é, o que teria acontecido com o Massa nessa substituição? Para onde ele teria ido? Ele teria ido para Lotus? Lotus Talvez. Renault? Faria essa troca? pra Williams? Será que ele já iria pra Williams? Naquele ano, Pensa, 2012, quais vagas tinham abertas em 2012? o Barrichello, A Lotus com o Raikkonen, saiu da Lotus Williams. com o Raikkonen. O Barrichello saiu da a Williams. Williams com o Rubinho. Aí, ó. É. Talvez iria. Aí ele iria correr ao lado do Huckenberg, né? No Huckenberg não, do É. Maldonado. Não, o Huckenberg foi 2010. Maldonado. Maldonado. Pensa, Red Bull fechado, Ferrari, beleza, Kubica e Alonso, Mercedes tava fechado, McLaren tava fechado, Lotus ali, o Raikkonen entrou em 2012, ou seja, tinha... E o Grosjean também. Então, tipo, a Lotus estava completamente aberta. Tinha a Williams com a briga ali entre quem vai pegar a vaga, o Bruno Senna ou o Rubinho, porque o Rubinho tava tentando. A gente, Sim. assim, a gente fala que o Rubinho teve a última corrida em 2011, mas ele tava tentando ir pra 2012. Ele não conseguiu, no fim das contas. Sim. Teve isso, Force India, que se lasca a Force India também, cara, assim, pô... Cara, o cara ia pro Force India. Massa correndo na Force India seria algo. Force India. O Massa Pô, a naquela Force India- Sauber, o Massa naquela Sauber seria algo. Putz! Seria Mas algo. ele queria ir pra Sauber? Será que, tipo assim, ó, pô, ele falaria, pô, vou pra Sauber, tá ligado? Acho que ele iria buscar uma Williams ou uma Pô, Lotus. mas assim, vamos dizer, ele já conhecia o pessoal da Sauber, já conhecia. Não posso falar o que eu pensei. Não posso, assim, vamos lá. Sim. Eu pensei numa Ele determinada... conhece o suíço, ele conhece o suíço. Ele conhece... Não posso falar, para, Fernando, tu não pode falar o que você tá pensando. Mas assim, ele já conhecia o pessoal da Sauber, já sabia... Ele conhece o Peter Sauber, né, velho? Ele conhece a fama do Peter Peter Sauber, Sauber. Sauber. Aí, ufa. Consegui falar. Mas assim, eu acho que ele poderia voltar. Assim, um comeback, assim. O problema é, se ele vai pra Sauber, ele não iria pra Williams em 2014. E aí ele ia perder aquele segundo Exato. Prime, assim. Mas também tem um negócio que, assim, ó, a Sauber tava com os dois pilotos com contrato. O Sérgio Pérez e o Kobayashi era remanescente em 2011. Pô, mas o Pérez logo depois ele foi pra McLaren. Então... Sim, ele mas já assim... estaria lá em 2012, né? Mas é aquela coisa, pô, segundo ano dos caras, tipo, Uhum. pô, sabe? É. Eu não sei Assim, se a o Massa não ia Sauber ficar... É, o eu Massa não não sei se ia a do Sauber Massa. seria uma opção O Massa também. não ia ficar desempregado, isso é tranquilo. Não, no mínimo, acho que não. assim, no Não mínimo ficaria. ele iria pra Williams. Um abraço pra você, Fred Gênesis, que deve estar assistindo esse vídeo, provavelmente. Inclusive, o Massa na Williams ganharia a corrida também, pegaria pódio. Ó, Porque não, aquela ele iria Williams pra era Williams, boa. provavelmente. Aquela Williams era boa, só que tinha dois pilotos de merda que não conseguiu trazer resultado. um abraço. Inclusive, isso é uma teoria da conspiração, né? De que o carro da Williams era um carro pra título, só que os dois pilotos eram... Título não, mas era carro pra poder brigar pro pódio. Era carro nível Sauber. A Sauber pegou 4 pódios, a Williams pegou um cagado. A Sauber velho. pegou 4 pódios. Ah, foi com o Pérez e com... Ah, é verdade, o Huckenberg chegou É depois. 3 com o Pérez e um com o Kobayashi. Você chegou com... O Huckenberg chegou depois. Pô, o Maldonado, cara, o Maldonado, que naquela época a gente achou que era rápido, depois a gente viu que não era rápido coisa nenhuma. O Maldonado, O que é um grande Maldonado. amigo do Girnos, inclusive, né?
Nossa, adoro esse filho da puta. O Maldonado, ele foi pole na Espanha, largou em segundo em Singapura, largou em quarto em Abu Dhabi, largou em terceiro em Valência, pegou um pódio só no ano. Pô, o cara sofreu pra ficar na frente do Bruno Senna, velho. O Bruno Senna conseguiu por 3. Pô, velho, é complicado. Maldonado não serviu pódio, mas serviu vibes, que é importante. O Maldonado serviu pras vibes. Serviu lá pra fazer o pacto e queimar a garagem da Williams. Que é uma grande teoria que você vai ficar sabendo na parte 2 do vídeo de teorias da conspiração da Fórmula 1. Parte 2 de teorias, a gente vai A gente fazer, tem parte 2 aqui, a gente vai fazer uma coleção só de parte 2. Exatamente. Um mês é só parte 2, assim. 2 meses só O parte mês da parte 2. Assim, férias de agosto ali sem conteúdo nenhum de Fórmula 1, a gente vai só parte 2, tá ligado? Exatamente. Por exemplo, tem um vídeo gravado. Só com a parte 2 A na gente tem goela. um vídeo gravado que só vai ao ar nesses períodos assim que a gente não tiver saco pra gravar mesmo, assim. Tiver de férias e tal. E vocês vão ficar sabendo. Assim, a gente tem que gravar mais um, inclusive, que é só falando do presente e soltar aleatoriamente. Só pra ver no que dá. Exatamente. A gente tem que largar de ser vagabundo e gravar. Caralho, e gravar mais episódio, tá ligado? Porque a gente é vagabundo e só grava um por semana, mas a gente poderia gravar mais. Deixar uns guardadinhos, mas tá aí, vamos lá. Deixar uns guardadinhos ali e tudo. A gente, Mas, assim, a gente trabalha durante a semana. Não somos vagabundos, nós somos ocupados. Ok. Vamos nos valorizar aqui. Você tem que olhar na cara de cada um aqui e falar que você tem que acreditar que você é o melhor na sua profissão. Na minha cabeça, eu sou o melhor. Você também tem que pensar assim. Kevin, Eu sou olhe melhor. pra esta câmera agora, sou Kevin, melhor. e diga, eu sou o melhor. Não, Eu sou melhor. Não pra nossa, pra tua. Pra tua. Isso. Não pra nós. Isso. Pra Eu sua sou melhor. câmera. Aí, tá vendo? É isso. Posso não ser, mas na minha cabeça, eu sou o melhor. Na minha cabeça, eu sou o melhor. Bom, E assim, um outro what if que aconteceu um pouco antes desse acontecimento do Kubica, né? Desse suposto acontecimento do Kubica, e também influenciaria essas temporadas que a gente discutiu aqui. Suposto acontecimento, como se ele bateu mesmo, é verdadeiro acontecimento do Kubica. sim, Não isso, velho. Dele ir pra Ferrari, no caso. É Ah, óbvio sim. que ele bateu e aconteceu alguma coisa que eu já falei nesse vídeo, eu não vou repetir, porque senão o Fernando não vai gostar e vai ficar bravo comigo. não, bravo não, vou ficar desesperado, mas tudo bem, vamos lá. Vamos lá. Mas, cara, isso daqui é um que é muito falado, assim. E se o Singapura Gate nunca tivesse acontecido e a gente então tivesse a disputa de títulos entre o Felipe Massa ali e o Lewis Hamilton, com o Felipe Massa sendo campeão mundial, porque a Singapura Gate não tivesse existido, provavelmente nem se a Ferrari tivesse errado daquela forma no pit stop, o Massa ainda teria voltado para tipo quarto lugar por conta das diferenças de tempo. Eu tenho uma coisa pra dizer que é o seguinte, se não tivesse Singapura, a gente não teria nem disputa na última corrida. É verdade. Tinha acabado ali já. Porque o Massa, assim, a gente sempre acaba separando o Massa pré-GP da Hungria 2009 e pós-GP da Hungria 2009. Assim, o Massa, naquela temporada do GP do Brasil, esquece, irmão. Uma vitória fácil, tranquila. Aquela de 2007, o Massa ganhou aquela corrida, né? Na prática, quem ganhou foi o Raikkonen, beleza, mas quem ganhou aquela corrida foi o Massa. A gente sabe, o Massa era favoritaço pra ganhar aquela corrida e, vamos dizer, foi o vencedor moral daquela corrida. Não ganhou por causa da estratégia, o Raikkonen tinha que ser campeão. Mas se não tivesse aquele Singapura Gate, Massa campeão fácil, e aí geraria um grande efeito borboleta. Cara, eu não sei se seria tão fácil assim, porque antes de Singapura, o líder do campeonato era o Hamilton. Vai lembrar que o líder do campeonato era o Hamilton por um ponto. Uhum. Então assim, vamos botar aqui cenário hipotético, tá? Vamos lá, não acontece o Singapura Gate, não acontece o safety car do Nelsinho e tal, e a Ferrari caga o pit stop do Massa. Com a corrida rolando. Cara, ele perderia ali o segundo, terceiro lugar, no máximo o quarto. Vamos lá, vai. Era o Vamos colocar o pior cenário só pra O só. Hamilton era o terceiro O Hamilton naquela levaria parada. 10 pontos pra casa e o Massa levaria 5. Vai. Seria ainda um prejuízo menor do que o Hamilton levando 6 por conta do Singapura Gate e o Massa levando 0. Mas ainda tem aquele negócio também. A Ferrari, cara. Nesse cenário, a Ferrari teria que errar o pit stop ainda. A gente ignora Sim, teria que errar o a pit stop batida, também. a Ferrari ainda Não, teria que errar. a gente tá considerando o pior cenário possível. A Ferrari erra o pit stop, ele cai pra quarto lugar. Isso. E detalhe, Seria R pior erra cenário. feio ainda por cima. Porque não é tipo assim, putz, ai, meu Deus do céu, a gasolina aqui emperrou um pouquinho e depois solta. Não, ficar aquele tempão mesmo, sabe? Isso. Tipo, ficar aquela, né? Enfim, cara, assim, e a Ferrari errou aquele pit stop muito por conta da pressa. Cara, Sim. porque em 2007 e 2008 tinha aquela regra estúpida, aquela regra bizarra, de que assim, quando tem safety car, só pode entrar no box quando o grid todo se alinhar. E aí todo mundo entra junto.
Então, cara, naquela situação ali é pressa, a Ferrari não utilizava o pirulito, era a luzinha, né? Que já tinha dado probleminha lá em Valência com o Raikkonen, quase deu com o Massa também. O que foi, cara? Não, segue. Não falei nada. Punheteiro. Não. Que Pode foi? seguir. Não, Mangueira. pode seguir. Pode seguir. Pirulito. Tá, mas assim, tá capaz da Ferrari não ter errado o pit stop e o Massa ter vencido aquela corrida. O Massa, se vencesse aquela corrida, sem problema, porque ele tava com uma vantagem muito boa pro Hamilton, era tipo 5 segundos de vantagem, tava voando em Singapura, tava voando, cara, ele fez pole com 7 décimos de vantagem quase. E aí, cara, chega pra Fuji, o Hamilton faz aquela cagada em Fuji na largada, é punido, mesmo com 7 pontos de vantagem, porque o Hamilton chega pra Fuji com 7 pontos de vantagem. O Massa provavelmente não arriscaria daquele jeito na chicane, não seria punido e levaria bons pontos pra casa. Ou seja, ele aumentaria a vantagem pro Hamilton. China, beleza, Hamilton primeiro, Massa segundo. E Brasil, Massa favorito. A chance do Massa ser campeão era muito grande. E isso geraria um efeito borboleta gigantesco, porque o Massa seria campeão, o Hamilton não seria campeão. A moral dos dois pode ter se afetado. Imagina o Hamilton, cara. O Hamilton pipoca em 2007, perde o título em 2008 também, depois de liderar, de mal. Assim, o Hamilton poderia ter o Hamilton poderia ter a fama hoje que o Norris, infelizmente, tá construindo. Sabe? Exatamente. Que é de pipoqueiro. Talvez pior até. Não, assim, no caso do Hamilton, a gente já conversou aqui. A gente trata um piloto de um jeito. O Hamilton, se o Hamilton pipoca de novo, a gente já sabe o que iria acontecer. Então... porque a gente fala aqui do Norris pipoqueiro, só que o Norris é pipoqueiro no campeonato porque ele tinha que lutar muito pra poder ter briga, de fato. Isso. Né? Exatamente. O Hamilton ele teria o melhor carro. O Hamilton que estaria liderando 2 campeonatos e perderia os 2. Isso. E perderia os 2. Sendo muito bom. No final, assim, se ele perde no meio do campeonato, beleza, show. Acontece. Agora, liderar. Chegar no final e perder, Duas vezes, isso ia afetar a moral dele de uma forma absurda. E detalhe, ele não seria campeão até 2014. E aí o que isso afetar pra ida da Mercedes, hein? Exatamente. Então assim, ele não seria campeão, ele não teria nenhum dos títulos mundiais, ele ainda provavelmente teria o status, é um bom piloto, é um piloto que pode vencer corridas, mas talvez não seja aquele piloto pra ser campeão mundial nesse cenário hipotético. E a Mercedes, quando estava escolhendo seu piloto pra assinar lá em 2013, ela estava na dúvida entre Lewis Hamilton e um outro alemão que estava disponível no grid, Nico Hülkenberg. Nesse cenário que o Hamilton não era campeão mundial e talvez tivesse esse status de pipocada, a Mercedes poderia ter contratado Nico Hülkenberg pra fazer a dupla alemã. Se não é o Lauda. E a gente viveria um universo completamente insano de que o Hülkenberg não só teria pódios, como seria campeão mundial, provavelmente. Exatamente. E assim, claro que o talento do Hamilton ainda estaria ali, a gente não tá falando disso, tá? Exato. A gente não tá... Exato. Talento é talento e BMW batendo é BMW batendo. Exato. Só que, assim... E lembrando, tá? E outra coisa também, a gente não tá aqui fazendo campanha pro Massa, tá? O Massa tem que recuperar o título na justiça. A gente não tá fazendo isso aqui, tá? Sim. Não. Bom ponto. Se resolvam pra lá... Cenários hipotéticos aqui, cenários hipotéticos. Assim, foi o que o Gino nos falou. Assim, vamos lá. Mesmo com o título, a Mercedes já tava em dúvida. Com o título, a Mercedes já tava em dúvida. Imagina sem o título. E no caso do Massa... e esse efeito borboleta cairia justamente do Kubica também, né? Porque se o Massa é campeão do mundo, a Ferrari não ia pensar no Kubica. Então já seriam 2 fios aqui de história assim rolando já. Seria muito louco isso daí. E o Hamilton também não teria moral de falar assim, McLaren, tchau, tô indo embora. Ainda teria isso também. A gente tá falando aqui do Hamilton, cara, e o Hamilton em 2010, ele também tava liderando o campeonato e ele começa a errar seguidamente na Itália, em Singapura, tem problema no Japão, erra na Coreia. 2012 teve todos aqueles problemas lá também, mesmo sem culpa. Então, cara, a moral do Hamilton aqui naquela época com esses problemas aí seria gigantesca. É muito doido. Fora 2011 também. O 2011 dele, terrível também, 2011. Foi 2011 assim, que ele e o Massa ficavam... Sim, Sim. e tal. Meu irmão, imagina. Porque a McLaren também não tava ajudando muito, né? Mas ainda Pior assim. ano da vida do Hamilton. Hamilton. Muito doido. Pior do que esses aqui agora. Tipo, mano, quem tá começando a ver agora, acha que esse é o pior ano da carreira do porque Hamilton. agora Porque o Hamilton naquela já época o tem Hamilton podia 7. até ter mais desempenho. Só que, tipo assim, ter mais desempenho que esses últimos anos. Só que naquela época, o Hamilton era um carrinho de bate-bate, velho, 2011. 2011 ele, não sabia gerenciar pneu, batia pra caramba. Então, é terrível. E agora o Hamilton já tem 7 títulos mundiais. Então, pô, se eu errar ou não errar, tô com 7. Né? Quem tem mais tem 7, e é isso. Quem tem mais tem 7. Inclusive, falando de 7, nesse cenário hipotético, óbvio, ele não teria conquistado 7 títulos mundiais. E isso leva a gente pra outro cenário hipotético,
que a gente poderia ver um outro piloto talvez conseguindo 7 títulos mundiais. Colombano, se prepara, tu vai editar 40 minutos hoje. Não vou matar ninguém aqui, tá? Lembra? Não faz isso. Não vou matar ninguém aqui. Fiquem tranquilos, Não tá? iremos matar Quem morreu já ninguém tinha aqui. morrido na vida real. Então, Quem morreu já tinha morrido. Mas, e se assim, um outro piloto que poderia ter tido 7 títulos mundiais, só que teve sua carreira infelizmente interrompida num trágico acidente no GP de Imola de 94. Porém, e se, depois do acidente do Ratzenberger, que infelizmente acabou com a vida do piloto austríaco, a Fórmula 1 decidisse, vamos cancelar essa corrida, não tá seguro. Como seria o mundo da Fórmula 1 se isso tivesse acontecido e Senna ainda estivesse aqui entre nós? Olha, seria algo, porque a gente teria... O Ginos falou sobre 7 títulos mundiais. Nesse cenário, a gente teria que reduzir para 6 ou 5. Porque a gente tem alguns relatos do próprio Senna, com Galvão Bueno e alguns outros pilotos, que ele queria encerrar a carreira na Ferrari. Só que até 94, ou até pelo menos ali 98, 99, ou até 2000, se o Senna quiser se estender, tem muita coisa para acontecer aqui ainda. Então ainda tem desclassificação do Schumacher em algumas corridas, tem a queda da Benetton, tem ainda do próprio Schumacher para a Ferrari, o que poderia não ter acontecido. Então, são vários cenários. Kevin, você que consegue organizar isso numa linha cronológica, é com você. Cara, a situação do Senna é complicada, porque a gente sabe que ele estaria na Williams, e a Williams teria o melhor carro, pelo menos até 97, 94 é bem debatível, 95 tem aquela questão lá e tal, mas, assim, 94, no momento que ele bate, vamos dizer, né, não tem corrida, cancela a corrida, não, enfim, né, ou até mesmo assim, ó, ele bateu e não morreu, vamos botar aqui nesse cenário, né, ele teria 20 ou 30 pontos atrás do Schumacher naquela época. Isso aí, pra hoje, seria tipo assim, ó, pô, o cara tá 75 pontos atrás com 3 corridas após, sabe? Seria uma vantagem enorme pro Senna tirar. E tem muita gente que fala o seguinte, pô, a FIA deu uma forcinha porque o Rio era inglês, aquela desclassificação lá, pô, o gancho que eles deram ali, pô, pra poder dar um campeonato mais acirrado, porque a situação lá que acontece na Inglaterra, ele é punido, mas assim, a Benetton tá de brincadeira também, né? O Benetton meteu, putz, gente, eu não sabia se o stop pegou é pra agora ou pra depois da corrida. O Briatore, pô, gente, eu não sabia pra que serviu o stop and go. Aí ele não pagou, foi desclassificado e por aí vai. Aí depois deram 2 ganchos pra ele, deram 2 corridas pra ele, né? E aí isso foi primordial. Era possível o Senna brigar? Era possível, mas vamos botar aqui que o Senna não briga, vai. Né? Vamos botar 94 aqui que, era muito difícil que ele fosse ser campeão. Vamos dizer que, tipo assim, ó, pô, não deu, gente. Pô, não deu aqui, pô, complicado mesmo, tá. 95 dava pra ele ganhar, porque, beleza, o Schumacher faz o ano espetacular, mas a Williams era o melhor carro. O Rio, ele pipocou de uma maneira incrível, assim. O Rio, ele meteu um Norris no 24. O Rio, naquele ano, meteu um Norris 24. Ele tinha o melhor carro, fazia a pole position, chegava na corrida, peidava. Aí não tinha como, gente. E o Senna no lugar do Rio, a chance de brigar pelo título e conseguir conquistar esse título era bom, era grande. Inclusive, o Schumacher, seria uma briga entre ele e o Schumacher, porque o Schumacher, enfim, não seria atropelado pelo Senna, né? Aí vem 96, 97, ali ele seria completamente favorito. Tipo, o carro da Williams era muito melhor e tal, e por aí vai. Nessa daí ele poderia ganhar os 5 títulos, porque nos objetivos dele, como o FH falou, e o Galvão fala isso direto, amigo e tal, daqui a Ferrari, é que se o Senna chegasse a 5 títulos e igualasse o Fangio, ele queria encerrar a carreira na Ferrari. Tipo, meu papel aqui já tá cumprido. Já igualei o título, o recorde do Fangio, meu ídolo e por aí vai. Agora eu quero encerrar na Ferrari. Vou curtir. Olha só. Aí vem a questão. Ele iria pra Ferrari. Vamos dizer que ele conseguiu os títulos de 94 e 95, igualou. Ele vai pra Ferrari justamente em 96. Ele vai pra uma Ferrari que tava sem título desde 79. Ele vai pra uma Ferrari que não teria o Ross Brown, porque o Schumacher não levaria o Ross Brown com ele, porque o Schumacher não ia pra Ferrari. Eles poderiam ter ido justamente pra Williams. Exato, substituir o Senna. Exatamente. Não teria Rory Byrne, não teria Ross Brown. A Ferrari talvez não teria essa evolução, cara. E aí fica a questão, o Senna teria 6 títulos? Teria 5? Não, pera. Né? Acho o 7 difícil. Peraí. O Senna ganhou 95 e 96. Aqui a gente tá botando, tipo, nessa ida pra Ferrari 94 e 95. Ah, ok. Tá? Mas ele podia ir pra 97, tá? Ok. Mas assim, o cenário é o mesmo. A Ferrari não teria o corpo técnico que o Schumacher trouxe da Benetton com ele, pra poder fazer toda a reestruturação, porque não foi só o Schumacher. Ele trouxe toda uma equipe com ele, e tal, vamos reconstruir aqui a Ferrari, e por aí vai. E ali a Ferrari foi crescendo, né? 96 tinha um carro ali duvidoso, 97 já melhorou, 98 já melhorou, 99 já era super competitiva, 2000 foi campeã.
Então, assim, o Senna, ele não teria essa equipe. Então a chance dele sofrer com a Ferrari era enorme. E tem que parar ali com 5 títulos, ou no máximo, ganhou 1 com a Ferrari. Você já viu esse filme antes? Estamos vendo agora. Ó. E outra, Senna velho, hein? Senna velho. Senna velho. Mas a Ferrari teria... Você esqueceu a peça principal. A Ferrari teria Mattia Binotto já. Putz. Mais um motivo pra gente se preocupar, então. Brincadeira, rapaziada. Mattia Binotto naquela época sabia fazer motor. Fiquei informação pra você. Exatamente. É porque ele só sabe fazer motor também. O problema foi ele achar que ele sabe fazer outras coisas, né? Exatamente. E, inclusive, faz um motor bom pra áudio aí pra nós, por favor. Não é pedido demais. Assim, não, motor bom não. Ridiculamente legal, Binotto. É isso que a gente quer. A gente vai defender. Faz o motor mais ilegal que você conseguir pra áudio. E o Senna tava velho. Eu falei aqui, o Senna tava velho, cara. O Senna chegaria, eu acho que em 98, com 38 anos, velho. Naquela época, gente, chegar com 38 anos, o cara já tava ferradaço. Só se o cara fosse um monstro, assim, cuidava muito do físico. O Senna era desses casos. Pra poder chegar ainda com alto nível. Mesmo assim, cara, o cara sofreria um pouco, velho. E no caso, e aqui a gente sempre, assim, depois que o Hamilton foi pra Ferrari, o pessoal comparou muito, né? Que, poxa, o Hamilton tá fazendo aquilo que o Senna queria fazer. Porque o Hamilton considera o Senna como ídolo e tal. E olha só, eles estão num cenário bem parecidos nesse caso, né? Tá, assim, todo mundo começaria sofrendo. Né? Fica aí, assim. Vamos lá, aí, nenhum jogador dá certo no United. Por que será, né? Tá aí a informação. Tá aí a comparação pra você. Todo jogador que chega lá não dá certo. Por que será? Né? E outra questão também é o que o Schumacher faria na Williams. Porque a gente tem que pensar também. O Senna iria pra Ferrari. Abriria uma vaga na Williams. O Schumacher iria pra Williams. Não tem como. A Williams não ia ver, tipo assim, o Schumacher tá querendo sair aqui da Benetton, putz, gente, chama o homem pra cá, velho. Nós temos o melhor carro, vem pra cá, meu irmão. Mas aí fica. É agora que Kevin vai chegar lá. Se o Senna fosse pra Williams, será que a Williams ia querer o clube do Bolinha do Senna? Não, porra, Senna não, peraí, deixa eu voltar, calma. Quê? Peraí, calma, deixa eu respirar. Vamos lá. Eu vou dar o gancho pro Kevin matar agora. Se o Schumacher fosse pra Williams, ele iria levar o clube de amigos também? Não sei. E aí? Talvez ele levaria. E aí? Aí vem a questão. Estamos falando de Rory Byrne, né? Rory Byrne, tem Ross Brown. Que é membro do Maxwell lá, grande Maxwell. Salve, Maxwell. Isso, verdade. Ele é do clube de membros do Maxwell. Verdade. Verdade. Aí tem o Ross Brown, eu não sei se ele levaria. Eu acho que o Patrick Head, nosso Milton Neves, né, da Fórmula 1, cabeça de caixa d'água, ele não aceitaria essa galera. O Patrick Head não aceitou a BMW ter um pouco mais de controle da Williams. Imagina a gente chegar ao Schumacher, não, eu quero esses caras aqui na equipe. Você tá falando do Patrick Head, o Frank Williams também pode voltar, rapaziada. Aqui você não entra, não. Dois teimosos. Não levaria. Não levaria. Ia levar o corpo técnico. Não levaria. E com isso nós teríamos o seguinte cenário. Schumacher sofrendo na Williams pica-pau, cara. Isso daí seria maravilhoso. E sabe outro cenário que seria interessante? Queria correr de vermelho, não foi de Ferrari, foi de Williams pica-pau. Tá aí, ó. E sabe outro cenário que seria incrível também? Se o Schumacher resolvesse ir pra McLaren. Vai que pintasse uma vaga lá. Só que aí ia ter outro problema. Mas aí, nesse mundo hipotético, será que o Barrichello não teria aceitado a vaga da McLaren? Que ele recebeu a proposta da McLaren. Pô, você não aceitou com o Hackney lá, ele ia aceitar com o Schumacher? Não, mas antes do Schumacher ir, tá ligado? Porque tinha o Schumacher indo pra Williams, Barrichello na McLaren. Cara. Isso é um bom ponto na McLaren, porque, tipo assim, a McLaren aceitaria os caras lá do Schumacher. É verdade, mas a McLaren aceitaria o pacotão. Mas eles teriam o Newey, não? No futuro, sim. No futuro. O Newey entra depois dessa época. Ele tava na Williams, é verdade. Ele tava na Williams. Então, nesse cenário hipotético, pode ser que ele recebesse a proposta tanto da Williams quanto da McLaren, só que a McLaren falou, ó, você pode trazer seu pacotão pra nós aqui que a gente aceita. Então ele iria pra McLaren e Rubens Barrichello iria pra Williams. E o Newey não teria ido pra McLaren nesse cenário. Porque a McLaren ia ter o pacotão do... pacotão do Schumacher. O Newey teria continuado na Williams e... Pô, que mundo perfeito, velho. O Newey poderia ter ido pra Ferrari também. Não, o Schumacher tem um pacote gigantesco. Ele ia continuar na Williams. Não, o Schumacher tem um pacote gigantesco lá, né? Aquela... o Schumacher tem um pacote... O Schumacher ia chegar com o pacotão dele lá, velho. Como, mano, essa parte não vai, não. Com essa parte não vai, não. A McLaren ia falar, é você mesmo.
Ai, cara, as pessoas não têm a referência do Fox Sport Rádio que a gente tem. Colomano, essa parte não vai, Colomano. Essa parte não vai. De jeito nenhum. Não vai. Pacotão do Schumacher. Mas aí vem a questão também. O Newey iria pra McLaren, tá ligado? Porque já teria o Harry Burn fazendo o papel dele lá. O Newey iria pra Ferrari. Então, não, o Newey ia continuar. Não, é que ele brigou com ele tem treta com o Patrick Head, ele não ia ficar na Williams. Ele iria pra Ferrari. Ele ia pra Ferrari. Ele ia pra Ferrari. Ou seja, nesse cenário Ele hipotético... treta com o Head, velho. Nesse cenário hipotético, nós teríamos Jean Todt, Ayrton Senna, Adrian Newey, Mattia Binotto depois, e vou lançar uma aqui... Binotto entrou na Ferrari em 96 já, ele já tava, já tava lá. Então. E vou lançar uma aqui. O Senna prepararia o terreno pro Barrichello. Verdade, né? Verdade. Ponto. É isso. Isso se, atenção... Senna sairia da Fórmula 1, Barrichello assumiria a Ferrari e ele teria sido campeão pela Isso Ferrari. se, atenção, o Senna não chegasse pros caras e falasse assim, ó, traz o menino. Correu os dois. Pô, essa é do caralho. Viajei muito agora. Tira esse Irvine aí. Me manda Rubito. Me manda Rubinho aí. Tira esse Irvine aí, Porra. Cara, imagina. Tira esse... Imagina se vem Senna, Rubinho e Massa nessa sequência assim, da Ferrari. Então, imagina. Cara, não, pior que, ó, eu vou lançar aqui. Se fosse essa sequência e o Massa tivesse perdido o título, tipo assim, esse cenário que o Senna vai pra Ferrari, o Barrichello cede ele e ganha os mundiais depois do Senna, e o Massa é o próximo, só que perde o título de 2008. O Massa ia ser mais azucrinado do que ele já é hoje, tá ligado? Que pariu, é E verdade. falar, a gente teve Senna ganhando de Ferrari, a gente teve Rubinho ganhando de Ferrari, e veio esse pipoqueiro dos infernos que não ganha. Nossa, iam comer o cu Nossa, do Massa, velho, tá ligado? verdade, mano. O que iam fazer de demônio do Massa é brincadeira. Ah, mas aí... Imagina o Rubinho multicampeão mundial, cara. Não. Imagina que cenário maravilhoso. Mas, meu irmão, a pressão do Massa ia ser enorme, cara. Exatamente, é isso que eu tô Gente, é falando, verdade. bicho. Mas aí é problema dele, é problema seu, Massa. Aí você, nesse cenário, é problema seu, nesse cenário ninguém... você tinha tudo pra ganhar. Problema seu, tá? Um abraço pra você. Você não ganhou, nesse cenário que não existe, você não ganhou porque você não quis. Você não ganhou porque você foi competente. Foi ruim, pô. Foi pipoqueiro, Pipoqueiro! Pipoqueiro. Pipocou! No cenário hipotético que a gente acabou de inventar, você foi pipoqueiro, A gente Massa, está pelo amor de criando um Deus. cenário em que no final de tudo, o Massa que se lasca. Coitado do Massa, cara. Massa, um O abraço Massa pra só você. se fode, velho. Coitado Não do importa o que Massa. aconteça. Coitado do Felipe Massa. Coitado. bicho. Aí entraria na Mano. justiça, não teria um brasileiro defendendo, ficaria lá, seu pipoqueiro safado. Nossa, velho. Não respeitou Mano, o é o que eu tô legado. falando. O que iam devorar o Massa aqui no Brasil é brincadeira, velho. Mas eu acho que isso ainda assim manteria a imagem do Brasil em alta na Fórmula 1, pelo menos. Ó, né? a gente Agora, nunca não, mais então. sairia da Fórmula 1 nesse cenário. Luiz Nunca fazia mais. campeão mundial aí. Nossa, a gente ia ter qualquer merda que aparecesse aí na Fórmula 3, ali em 20º lugar, teria contratado pra Fórmula 1 pra manter um Eu brasileiro. ia falar, ali, né? tá aí, Luiz Razia, aí veio o Gênesis. Qualquer merda que aparecesse, pô, eu parei de falar. Parei. O nosso Auto Sport Man. Auto Pô, Sport agora Man. sim, vem cá. O Luiz Razia, ele era um piloto, ele ia correr na Ele ia antiga... correr na Fórmula 1. na antiga Marúcia, né? Só que chegou lá, Ele ia acabou. correr na Marúcia, só que o Pix do patrocinador não caiu. Não caiu. Quem foi a patrocinadora? Deram calote na Quem Marúcia foi- e quem foi aí escolheram o Bianchi. Quem foi a patrocinadora? Ah, Cara, nesse caso não aí... lembro. Cara, nesse caso... Mano, olha, nesse caso foi um upgrade daqueles. Como assim upgrade? Assim, Cara, sair do Bianchi, Razia pro né? Bianchi. Não, assim, saiu do Razia pro Bianchi, mas assim, pro Razia, a melhor coisa que foi ele não ter ido pra Fórmula 1 nesse caso, então. É. Né? Virou o cara do Auto Sport. Bom, mas ele foi bem, ele foi bem. Eu assisti, eu gostava dele. isso levaria... Mas o Razia era Puta, bom. não, é o que Razia vai era entrar em bom. outro... E é que eu ia soltar aqui agora, baseado, continuando a linha, é que ia ser um outro What If que não ia ser o que a gente tinha pensado inicialmente. Mas aí, assim, Não, pode mandar. porque assim, cara, esse cenário, se esse cenário existe, nunca teria acontecido, eu acho, na minha visão, o cenário, porque assim, o interesse da Fórmula 1 no Brasil teria se mantido, tipo, super em alta nessa época Muito. que morreu. E, cara, provavelmente o Nasser não teria perdido os patrocínios e teria se mantido na Fórmula 1. Sim. É que iria conflitar com o cenário político também, né? Porque a gente sabe como é que é o É. Brasil, né? Assim, tudo tudo bem. que falam, Porque, querendo tem ou a não, questão do o patrocinador. impeachment foi crucial pro Nasser perder o patrocínio, né? Isso.
Não, eu concordo plenamente. Tipo, isso. Eu concordo, porra, foi o que aconteceu. Mas aí eu acho que, tipo assim, ó, o interesse de qualquer um não se afetaria. Exato, ia ser. Independente de quem tivesse no poder, independente de quem controlasse, ia ser interessante você manter essa imagem de apoiar o piloto brasileiro na Fórmula 1, porque tem interesse disso da população, tá ligado? Ou chegar numa empresa privada. Tipo, sabe? Exato, alguém ia conseguir manter esse patrocínio dele e daí ele não teria se fudido. A também, gente, ter a ido gente, bem, a né? gente poderia ter, por exemplo, um piloto na Fórmula 1, um piloto brasileiro, assim, aleatório, qualquer nome assim, poderia ser o Felipe Nasser e tal. E a gente poderia ter aquela sequência de patrocinadores, né? Guaraná Antártica, sei lá... Itaipava, porra, foda-se. Antártica, Itaipava, Brutal, acabou pro Beta. É só empresa brasileira legal, né? Tá aí. Brutal, acabou pro Brutal, Beta. acabou pro Beta. E assim, o efeito Ayrton Senna que a gente estaria falando até agora, porque a gente teve Fittipaldi, teve o Nelson Piquet, só que quando o Senna vem, a gente pensa, porra, ser piloto de Fórmula 1, pô, pica foda, sabe? Então, viria Rubinho, viria Massa, viria Nasser, viria talvez até Drogovic, poderia pegar o finalzinho dessa rabeira, sabe? No finalzinho assim, porque, né? Só que assim, um ia ficar dependendo do outro, né? O Rubinho dependeria do Senna, o Massa dependeria do Rubinho. Daqui pra frente a gente já começa a se preocupar, né, nesse cenário, né? Meu irmão, Massa, a gente precisa muito de você nesse cenário, Massa. Por favor, Massa. Ganha o alguma Mundial coisa, no cenário por hipotético, Massa, por favor. Mas aí vem também. E o Nelsinho Piquet? Não, E o Nelsinho? Ele bateria de propósito nesse cenário? Não bateria. Com mais moral no Brasil? Não com mais bate- moral, tipo... Não, só que o que acontece? Uma coisa é você porque ele foi um lixo na Fórmula 1, né? Exato. Exato, ele perderia a vaga porque ele foi mal. Ele porque rodaria era ruim, muito, velho. só que assim, será que ele ia ter, porra, os caras lá atrás, fizeram o negócio tudo certinho, chega na minha vez eu vou ter que fazer essa porra? Não vou, porque é Brasil, porra. Será que ele ia meter essa, não? Porque assim, tipo, ele não tinha moral nenhuma pra ficar na Fórmula 1, tá ligado? Ele só tava lá porque a Renault tava bancando ele ali. Não, porque exato. se ele tivesse saído da Renault, acabou, Mas, tá ligado? se a bandeira brasileira, assim, a bandeira brasileira na Fórmula 1 já é respeitada, ponto. Exato. Respeitada pra cacete. Agora, nesse cenário, por exemplo, vamos lá, vamos imaginar aqui. Se dane-se o terceiro tema, a gente ia falar do Alo, um abraço pro Alo. Vamos lá. Pau no cu do Alo. Tchau, Alo. Tchau, Tchau, Alo. Não, brincadeira. Vai ficar Alo, uma por favor, próxima. Alo é foda, mas é assim, pau no cu do cenário Fica na hipotético Fórmula 1, do manda Alo. sai do vídeo, tá ligado? Na parte 2 vai ter o Alo. Vamos lá. O Senna, Na parte ele poderia conquistar uns títulos na Ferrari. Não, na Ferrari não. Antes da Ferrari. Ele iria lá preparar o Mas depois terreno e ia deixar a Ferrari ali bonitinha pra ganhar título. Com Adrian Newey. Se não ganhasse, assim... Se não ganhar com o Adrian Newey, acabou, né? Vamos lá. O Senna... Adrian Newey na aerodinâmica e Binotto no motor. Já Meu era, irmão, acabou. Meu irmão, Aí... não, e nesse cenário, ô Fernando... Ah, desculpa, achei que você tinha falado. Assim, aí viria assim, sei lá, supondo que ele prepararia o terreno pro Rubinho. Meu irmão, sejamos honestos aqui, o Rubinho, dos pilotos brasileiros em talento, ele perde pra pouquíssimos. Esse é um conhecimento que ele tinha. O melhor Top não 3? campeão da história Top da 3? Fórmula 1. Top 3? Perde Fácil? pra 3, né? Perde pra Fittipaldi, Piquet e Senna, porque eu acho ele melhor que o Massa, no geral. Uhum. É. E aí, vamos lá, o Rubinho ganharia, sei lá, na pior hipótese, 2, vai. Vamos botar umas pipocadas pro Rubinho também, umas duas, vai. Ganharia uns 2, assim, pelo menos. Aí viria dois tá Montoya, ótimo já, Montoya, Raikkonen, sei lá, Alonso, foda-se. Ganharia 2. Aí quem viria o próximo? Massa. Ele ia ter 7 e 8. O Raikkonen... Porra, alguém ia se fuder nessa história. Eu acho... Não, mas o Massa é só um. Eu acho que O Massa 2007 viria pra realidade. E a gente sairia do cenário hipotético, chegaria em 2007, 2008, ia se Mas misturar com a realidade. nesse cenário hipotético, você deu só 2 títulos pro Rubinho. Sobrou 3 títulos ali que não foi pra ninguém Exato. ainda, tá ligado? Um poderia ter ido pro Haveria Montoya algum cachorro ou, grande, cara. ou pro Raikkonen. Ou Raikkonen. seria Montoya, que Montoya era pipoqueiro, ele era bom, mas era pipoqueiro também. E provavelmente o Raikkonen, então, que sobe nessa Isso. equação. Olha, e o Massa sem título, chegar com o Raikkonen Cara, ali... o Massa, 2008. Porque poderia 2007 deu o 2007, Raikkonen. 2007 deu o Raikkonen sem Schumacher. Não, no fim das então, contas. é isso. Em 2006 o Alonso tava voando de Renault, então é bem difícil ganhar. Mas, Só que aí... Cara, onde é que a gente tava mesmo? Cara, no fim das contas, o Nelson Piquet ia bater mesmo, porque naquela época o Massa já tava brigando pelo título. O desgraça do Nelson, mau caráter, ele ia bater de propósito também. Caralho, velho, mano. No fim
no fim, sobrou pro Márcio e pro Nelsinho, né? Impressionante isso aqui. É isso aí, sobrou pra eles. O que eu ia seria falar campeão só é que, 2008, assim, mas o Nelson ia lascar a gente. nesse cenário também, a Alemanha não teria a mesma quantidade de títulos que tem hoje, o Brasil seria o segundo maior país campeão mundial de Fórmula 1 também, então seria mais pesado ainda a bandeira E brasileira. assim, reparem, como a gente simplesmente... O cenário da gente é o seguinte, vamos ver quantos títulos a gente tira do Schumacher. E começamos, ó. Esse aqui não. Esse aqui não, esse aqui Raikkonen, quem que é esse aqui? Ó, 2000. Calma, mas nesse cenário hipotético a gente botou o Schumacher em qual equipe mesmo? Que equipe que ele ficou no final? McLaren? Williams ou McLaren? Ficou McLaren Tanto Williams faz, ele ia ali. se lascar do mesmo jeito. McLaren Williams ali. Não, mas se ele ficasse na McLaren, ele poderia ter papado um título aí, por exemplo, Não, sim. ali antes, tá ligado? É, 99. Nessas pipocadas Se a gente julgar que a gente que o considerou Senna- dois do... Mas é do- que a do Ferrari Schumacher. teria Newey e Binotto. Teria Só que- motor forte e teria aerodinâmica forte. Só que se a gente julgar que o E piloto. Piloto. Tão justo. Só que se a gente julgar que o- Barrichello, pentacampeão mundial. Mas ó, tem um buraco aí, 99. O Senna inteiro teria se Ninguém ganha, acaba o aposentado. campeonato. Acabou. Não precisa ter mais Fórmula 1. Chega no bug do milênio, Schumacher chega. campeão. Schumacher É, campeão. seria cancela, campeão. ninguém Vai lá liga. pro Luciano Huck. O Verdade. Schumacher campeão, então. O Schumacher tava na McLaren, ó. Os títulos do Schumacher aí, 98 e 99 de McLaren. O acabou. Hulk nunca teria ido pra Globo. A informação. O Huckenberg nunca teria ido pra Globo. Tá aí. Verdade. Tá aí, ó. Fica aí 45 o Huckenberg. minutos de vídeo. A conclusão de todo esse episódio é: o Nico Huckenberg jamais teria ido pra Globo. Cara, É isso daqui. Essa é a grande Cara, teoria. isso daqui seria um E ótimo. não teria aquele carro de tijolo. Ah, Aquele carro do pedreiro, Lata porra. Velha. Velho, um dia a gente. Velho, ideia de vídeo. A gente tem que um dia avaliar os carros do Lata Velha. Precisamos fazer Puta isso, que velho. pariu. Esse é o Precisamos. próximo semana. episódio. Não, Próxima esse é o próximo semana. episódio. Próxima Próxima semana vai Anota ser aí, isso aí. anota. Precisamos fazer isso. Anota. Anota, cobra nos comentários que a gente vai esquecer. Nossa. É sério, cobra nos comentários que a gente vai tem que esquecer. fazer isso aqui. Escreve aí nos comentários, vídeo reagindo aos latas velhas. Acabou, esse é o vídeo da Velho, semana. precisamos fazer isso, velho. Assim, A gente precisa fazer um tem vídeo que pegar uma semana sem corrida e lançar essa. Velho, que tema incrível. O Kevin acabou de mandar no nosso grupo no WhatsApp um spam escrito Lata Velha, tipo, 300 vezes. Ah, Tá? pronto, ótimo. Tier list de Lata Velha. É isso. Pega. Mano, vamos começar a pensar no como assim. Inclusive, Se você tiver sábado, temas, domingo, se você tiver temas, ó, manda temas aqui desse embaixo. tipo, pode Isso aqui tá mandar tudo aqui. indo no ar, né? Eu esqueci que tá tudo indo pro ar essa merda. exato. Domingo, 4h30 da tarde, live do GP de Miami, tá? Não esquece. A gente esqueceu de falar no começo do vídeo. Agora vem cá, ó, uma coisa aqui. Ficaram alguns temas sobre grandes what ifs da Fórmula 1, que de novo vai ficar pra parte 2. Não percam. Então, ó, lembrete pra você ver mais parte 2 aqui. Inscreva-se aqui neste canal. Isso aí. Inscreva-se, porque aqui você vai ter muita cultura. E é só isso que a gente pode entregar por enquanto. É só Só isso que a isso. gente pode entregar por É o enquanto. suficiente pra você. Vai ter cultura, Lata Velha e algum tema mais brisado aí que a gente pensar nos Exatamente. próximos Ó, um vídeos. dia a gente ainda vai ranquear aqui carros populares brasileiros. Vamos fazer isso também. Mano, a gente tem que fazer esses temas Isso. agora. A gente já falou muito de Fórmula 1. É. Ninguém liga pra Fórmula 1, ninguém liga pra Vamos Fórmula dar um 1. respiro para assim, Foda-se Fórmula 1. dane-se Fórmula 1, né? Foda-se Fórmula 1. Vou falar do que o povo quer ouvir. Lata Velha e Lata carro velha, popular. carro popular. Isso aí. Corrida maluca. Corrida maluca. Assim, competições de corridas insanas. Tem o do Tom e Jerry lá, que é um filme do Tom e Jerry muito bom. Cara, inclusive. corrida de ônibus é uma coisa, assim, linda. Corrida E de os ônibus de 2 carrinhos? andares, tá ligado? Os carrinhos, vídeo brinquedo, ranqueando os personagens. Ah, sim. Pô, cara. Ah, um dia a gente tem que fazer. Enfim. Não, a gente, mano, vamos fazer esses temas de verdade. A gente já se perdeu nesse momento do vídeo, né? Colomano, desculpa. Acho que eu vi- Inclusive, eu vim com a já- camisa da Turquia pra gente falar de Turcão hoje, nem falamos, então é isso. Assim, o Galatasaray é, foi campeão do campeonato turco, né? Assim, É roubado. né? Assim, Acabou, a tá a roubado. Argentina foi campeã da Copa do Mundo 2022. Eu não posso falar o que eu acho que aconteceu, né? Mas assim, de fato, um dos jogos de futebol. Tá a informação. É isso E o aí, tamo junto. FH é a lanterna do campeonato islandês, fica aí a informação. Tá? Isso, É verdade, o nosso o FH, grande FH é a lanterna do o campeonato. nosso islandês, Atlético é verdade. FH é literalmente o nome do time, nosso Atlético FH. Está sofrendo o É nosso clube de campeonato ginástica. É, clube de ginástica, Atlética, FH, É. alguma bosta assim. islandês. E a... Tá em último no islandesão. Isso, exato. Dito isso, Ah, essa Acho semana, que a gente essa pode semana saber tem aqui. rodada da Champions. Vamos fazer só uma previsão pra ver o que vai acontecer?
E o vídeo vai sair no sábado mesmo? Então foda-se. Vamos falar. Arsenal e PSG. Foda-se, previsão da Champions, ok? Arsenal e Que final PSG. incrível, cadê? Eu não sei se o jogo vai ser lá em Arsenal ou lá em PSG. Eu vou informar Não, aqui. o jogo vai ser em Arsenal. O jogo vai ser em Arsenal. E o outro em Então Barcelona. 2x1 Arsenal. 2x1 Arsenal, tá? Eu vou 1-1. 2x0 Arsenal. Eu vou 1-1. 2x1 Arsenal. E Barcelona e Inter, infelizmente Barcelona é o nome da cidade mesmo, vai ser em Barcelona. Ah, que droga. O vai Barça ser como é Inter o jogo. pipoqueiro e O eu jogo torço não pro vai ser Barça Inter. 2x2. Eu vou torcer pro... Assim, meu palpite vai ser pra Inter mesmo. 2-0 Inter, gols de Barella e Lautaro. Porque eu O quero. macarrão. Isso. Grande Barella. Patrocinador da Fórmula 1, tem pra você informação. Mas o... Cara, eu acho que, assim, eu acho que a Inter passa, mas lá em Barcelona vai dar Barcelona. Então eu vou dizer... Ah, o jogo vai 1 a 0 ser. Barça. O jogo vai ser lá em Inter? Ou lá em Barcelona? O jogo vai ser em Barcelona. A ida vai vai ser em Barcelona. Ah, ok. A ida vai ser em Barça, a volta vai ser em Inter. Ah, entendi. Entendi. Então 1x0 Barça em Barça, e daí a Inter... Mas aí eu vejo na volta, né? Aí eu falo Aí na é semana que vem. meu palpite. É, isso aí. É isso aí. Columbano. Assim, abraço. Pra você que tá vendo esse vídeo agora, muitíssimo obrigado pela sua companhia. Clica aqui no like, se inscreva. Comenta aqui embaixo algum tema ou alguma coisa que você reparou sobre esse episódio. E, principalmente, um abração pro Columbano que vai ter que editar 51 minutos de vídeo bruto. Desculpa, Columbano. Tá lascado. Desculpa, quer dizer, não desculpa, mas assim, né? Faz parte, né? É isso aí. Um abração pra todos, fiquem bem, se cuidem. E até o próximo episódio. Não pode fazer esses gestos, Ginos. Não pode fazer esses gestos. Não pode, não pode. Um abraço pra todos aí. Acabou o episódio, rapaziada. Tchau. Ai, ai.